Evangelho de João, no capítulo 20. É muito forte, né? Nesse momento nós celebramos a ressurreição de Cristo, mas não tem como nós falarmos da ressurreição se a gente não entender, né? Não passarmos pela morte. E aconteceu aqui, nesse episódio, a ressurreição de Jesus, um fato muito interessante, que eu quero compartilhar com vocês. É algo que o Senhor já tem ministrado de uma certa forma à igreja. Se você estiver discernindo bastante em espírito, você vai conseguir entender o que o Senhor tem ministrado, não só aqui para Pedras Vivas, irmãos, mas para o corpo de Cristo que está sobre a terra. Eu estava conversando com um pastor amigo meu, ele disse que no mês passado de março, ou fevereiro, melhor dizendo, ele pregou também várias mensagens na igreja dele sobre procrastinação. Então ele pegou várias áreas da vida que nós procrastinamos. Então ele pregou a mensagem sobre não procrastinar na saúde, não procrastinar no trabalho, não procrastinar na família. Então ele foi trazendo, e eu conversando, né, desde de janeiro, eu tenho visto que o Senhor tem ministrado sobre a igreja uma mensagem de despertamento. E nesse momento que nós estamos vivendo como igreja, todos sabem, nós passamos por uma perca, né? Uma perca muito grande para nós como igreja, e não tem como. Eu estava conversando com o Giovanni, e ele me autorizou até falar sobre isso, né? Porque, irmãos, não tem como, tem coisas que tem que trazer um certo despertamento para nós. Nós precisamos olhar para a circunstância da vida e tentar extrair algo de aprendizagem, e tentar aceitar e pedir para que Deus abra os nossos olhos. E aqui, com Jesus, aconteceu algo semelhante. Vamos ler então, desde o versículo 1 aqui, João capítulo 20, verso 1. No primeiro dia da semana. Qual dia da semana? No primeiro. De madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu, fala comigo, correu, e foi até onde estava Simão Pedro e outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e outros discípulos saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E baixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Amém? Irmãos, eu já fiz uma breve introdução, né, no momento aqui da oferta, sobre a questão da Páscoa, e os irmãos são cientes disso, que a Páscoa começa lá no Antigo Testamento, quando o povo ainda estava sob o jugo de Faraó, lá no Egito, presos lá no Egito. O povo estava escravizado, sem saída, sem futuro, sem perspectiva nenhuma. Então Deus dá uma ordem para eles: sacrifiquem um cordeiro, passa o sangue nos umbrais da porta, que naquela noite a morte iria passar, e quem tivesse aquele sangue nos umbrais da porta, haveria o quê? Livramento. Todos sabem disso, amém? Então, aquilo ali não era um simples livramento, era um marco na história daquele povo de Deus. Tanto é que até hoje o povo judeu
celebram a Páscoa naquela forma ainda, tem todo um ritual muito forte por trás. Aquilo ali era um memorial que basicamente dizia assim: olha, não somos mais escravos, Deus nos libertou. Então eles iniciaram ali aquela caminhada, enfim, todo esse desfecho. Mas aí quando Jesus nasce, antes de Jesus ser traído, existe uma celebração. Ele estava ali naquele momento da celebração, e ele celebrou a ceia, ele instituiu no momento da Páscoa ali, a ceia do Senhor. Então Jesus traz um novo significado para a Páscoa. Então, Jesus celebrava aquela mesma Páscoa que ele celebrava durante muitos anos. Jesus celebrou ela, mas ele trouxe um novo significado. Ele pega o pão, pega o cálice, aponta para si mesmo. Ele está falando, aquilo ali tudo estava apontando para mim. O cordeiro agora sou eu. O sangue agora é dele, não era mais o sangue do cordeiro que seria passado nos umbrais da porta. Agora o sangue de Cristo está derramado sobre nós. Aleluia. O sangue do cordeiro está derramado sobre nós. Agora a libertação não é mais da garra lá de uma libertação física, de uma escravidão física, é uma libertação espiritual, é a libertação do poder do pecado sobre nós. Aleluia. Então essa celebração foi muito forte. Essa celebração foi um marco. Mas aqui, em João 20, falando da ressurreição, aqui não tinha celebração. Nesse momento aqui não tinha celebração. Nesse momento aqui não tinha esperança, assim, de uma forma, não tinha esperança. Nesse momento o que tinha era dor, sofrimento, confusão, correria. Vocês viram aqui? Maria correu, os discípulos correu, era um momento de alvoroço. O momento que a fé deles estava abalada. A morte de Jesus, irmão, nós celebramos aqui todos os meses. Mas aquele tempo não foi um momento tranquilo, não. Foi um momento onde o céu se escureceu. Nós não cantamos aqui? Ou foi um momento onde a terra estremeceu. Foi um momento onde Deus foi satisfeito em Cristo, onde o pecado da humanidade estava sobre ele. Irmão, desestabilizou tudo. Foi desestabilização total. Mas, no meio dessa desestabilização, desse desequilíbrio, dessa correria, é que aconteceu e que acontece o despertamento. Fala comigo, despertar. É nesse momento que nós vemos aqui a cruz revelando o valor da vida. Porque, irmãos, olha só, se você depois olha com carinho esse texto, o texto fala que quando aquela mulher chega diante do túmulo de Jesus, ela desespera, e ela começa a correr, e ela sai correndo desesperada, chega até Pedro, fala, olha, tiraram o Senhor, não sabemos onde colocaram. E aí a reação dos discípulos também, não vamos correndo até lá. E aí tinha dois, estava Pedro e João. João chega na porta do templo, ele não tem coragem de entrar. Ele chegou primeiro que Pedro, porque ele era mais novo, né? Pedro já estava com seus 40 ali, 30, beirando 40, já tinha esse ritmo, né? Então João correu na frente, mas João, ele não teve coragem de entrar. Pedro, mais experiente, chega lá e olha, fala, olha aqui. E olha só que interessante, quando você vai ler o texto, você vai ver que João, ele só enxergou os lençóis bagunçados, só chegou lá aquelas coisas ali bagunçadas. Mas quando os lençóis de linhos ali todo bagunçados, mas quando Pedro entra, Pedro vê que Jesus, o lenço que estava sobre a sua cabeça, estava dobrado. Em algumas versões vai falar enrolado, dobrado. Ou seja, nosso Deus ali, apesar do caos, Ele estava demonstrando que estava tudo sobre o controle dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
Mas é interessante, João, no capítulo 3, no versículo 16, é um texto que nós sabemos de cor, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o quê? Ele entregou o seu Filho, não é isso? Ele entregou o seu Filho. Ele entregou o seu Filho. E sabe o que a cruz significa? O quanto vale uma vida. Vale o sangue de Cristo vertido lá naquela cruz. Jesus não morreu por algo sem valor. Ele não entregou a vida dele por algo ali que era descartável, não. Ele entregou a vida dele por algo muito valoroso. Algo muito precioso. Algo muito maravilhoso, muito grande. Mas é muito triste, irmãos, porque muitos vivem, não entendem isso e vivem uma vida sem propósito nenhum. Vive a vida no automático. Vive a vida sem direção. Vivem a vida sem uma consciência espiritual. Se Cristo morreu por você, irmão, e você crê nisso, você não pode viver uma vida de qualquer maneira. Você não pode viver uma vida sem um propósito definido, claro. A cruz de Cristo, ela não apenas nos salva, nos livra da ira de Deus, mas ela nos dá um propósito de vida. Ela nos dá um significado, um motivo para viver. Nós precisamos entender isso, nós precisamos buscar de Deus viver o propósito e o chamado que Ele tem para nós. E Cristo, Ele tinha um propósito muito bem definido aqui para os seus discípulos, e havia avisado eles constantemente, inclusive quando Jesus falou que Ele viria para morrer, alguns dos seus discípulos, muitas pessoas que seguiam, começou a abandonar, falou, não aceito, como que eu vou seguir alguém? Mas irmãos, o propósito precisava ser cumprido, e às vezes para o propósito de Deus se cumprir na nossa vida, nós precisamos passar por um momento de instabilidade, de dor, de sofrimento. A morte de Cristo aqui quebrou tudo o automático que os seus discípulos estavam vivendo. Eles estavam vivendo ali no automático, estavam com Jesus, mas eles já estavam ali, tranquilo, acomodados de uma certa forma. Tanto é que na morte de Cristo, o que aconteceu? Todo mundo, desesperou, sumiu. E aqui em João 20, mostra isso claramente. Nada aqui estava normal. A Maria ali, ela não teve discernimento, porque ela foi lá no túmulo procurar o quê? O corpo de Jesus. Ela foi lá procurar isso. Ela foi lá procurar isso. Ela foi lá para tentar procurar o corpo. E encontra um sepulcro vazio. E ela corre, Pedro corre, João corre. Ninguém entende nada. Então a morte de Jesus gerou aquele medo, confusão, instabilidade, uma quebra de uma expectativa. Tudo aquilo que parecia segurança, seguro, já estava abalado. Foi abalado. Os discípulos já não estavam mais no controle de nada. Ninguém estava entendendo nada. Mas Deus usa, irmãos, um momento assim de ruptura para que a gente saia do automático. Porque quando tudo está previsível, quando todas as contas suas estão fechando, quando todo o seu plano está ali executável, está tudo previsível, quando está tudo ali calculado certinho, quando as coisas estão de um jeito perfeito, ninguém muda num ambiente desse, irmão. Ninguém muda. Quando as coisas estão no seu controle, você não muda. Quando está tudo do seu jeito, tudo dando certo, não tem mudança. Eu nunca vi alguém mudar se as coisas estão tudo maravilhosa. Não é assim? A pessoa chega lá no médico e fala, é o seguinte, ou você muda ou você vai morrer. A pessoa fala, meu Deus, agora vai para a academia, agora vai comer melhor, agora... Irmão,
Aí você chega lá, não, olha, você está perfeita, tudo maravilhoso, olha que disciplina, olha que coisa maravilhosa, olha suas contas, olha aqui, pastor, minha planilha aqui do Excel das minhas contas do mês, eu recebo meu salário, eu tiro meu dízimo, pago, olha só que maravilha, está tudo perfeito. Irmão, enquanto tudo está perfeito, não tem espaço para crescimento. Quando tudo está perfeito, não tem espaço para você se mexer. É no momento que as coisas saem do controle nosso, irmão, que nós dependemos da graça de Deus. No momento que nós não enxergamos mais saída, é que nós temos que depender única e exclusivamente da graça do Senhor. Falar, Senhor, eu estudei, Senhor, eu fiz as contas, Senhor, eu sou bom naquilo que eu faço, mas eu dependo da sua graça. Se o Senhor não fizer, Senhor, eu não posso nada. Somos forçados, irmão, a refletir. A cruz fez isso com os discípulos de Jesus e continua fazendo isso conosco, não é verdade? Olhar para a cruz, a gente precisa olhar um momento como esse, refletir, porque o automático é perigoso, porque parece normal. Então, essa cruz, ela confronta a nossa distração, a nossa superficialidade, a nossa falta de propósito. Jesus, ele não morreu, irmão, para manter a nossa vida como está. Jesus não morreu para isso. Às vezes a gente pensa que a nossa vida se resume a isso, né? Trabalha, chega em casa, dorme, tal, vem para a igreja no domingo, e a gente vive no automático. Esse despertamento, talvez, nós podemos ser despertados antes de um evento tão catastrófico, vamos dizer assim. Às vezes nós podemos ser despertados a partir de uma consciência, de uma insatisfação. O meu discipulador, ele fala, olha, as crises são boas, crises que a gente fala, crises de pensamentos, crises de insatisfação. Quanto maior é a nossa insatisfação, maior é a nossa indignação, mais força a gente tem para mudar, não é assim? Quanto maior a nossa indignação, mais força a gente tem para mudar, para despertar. Esse feriado mesmo, irmão, eu tive uma indignação muito grande, que eu descobri que eu não bebo água. Eu com o seu Luiz lá, seu Luiz falou, não, eu tomo uns 3 litros de água por dia. Eu falei, meu Deus do céu, eu tomo um copo de água, acho que é 2 copinhos de água. E eu falei, meu Deus, tem que tomar água, porque senão, não é verdade? Aí eu falei, meu Deus, eu falei, amor, me ajuda, você tem que me dar. A Adriana toma água, meu amigo, igual o camelo, ela toma um garrafão daquele 20 litros, eu acho que sozinha lá em casa, toma bastante água. E eu comprei garrafa, tudo mais. E aí, se você não toma água, irmão, uma coisa vai agravando a outra, você demora mais para ir no banheiro, outras coisas que vocês sabem. Então, falei, meu Deus, então uma coisa está agravando a outra, e eu falei, eu preciso fazer isso, preciso mudar. Se eu continuar assim, irmão, vamos tomando 200, 300 ml de água por dia, o que vai acontecer comigo? Não precisa nem falar, né? Alguma coisa vai arruinar. Então, irmãos, eu já despertei antes desse desastre, Giovanni, em nome de Jesus. Então, já comecei ontem já, tomando água, acordei hoje, irmão, tomar água para mim de manhã é ruim demais, acordar e tomar aquele copo de água, nossa, né, então, mas tem que fazer, irmãos, tem que se despertar, não é assim? Às vezes são coisas tão banais na nossa vida, que a gente vai deixando de lado, na hora que você vai ver, irmão, isso aí se tornou algo tão grandioso, algo tão terrível. Talvez o que você precisa é só passar um pouquinho de tempo em oração, um tempo de qualidade com o seu esposo, com a sua esposa, é uma coisinha pouca, mas você vai deixando, irmão, na hora que você vê, a ruptura já foi grande, o desastre já foi grande, é uma falta de perdão, é algo pequenininho ali que vai se acumulando, na hora que você vê, irmão, o desastre já foi grande. Nós precisamos despertar, nós precisamos ver diferente. E aqui o texto diz algo muito forte, fala que João vê e crê.
nada mudou. Externamente, o túmulo ainda estava vazio. A palavra fala que ele viu e creu, mas externamente nada tinha mudado, a circunstância era a mesma. A circunstância ali era a mesma, mas algo mudou dentro dele, ele começou a crer. Porque o despertar espiritual, irmão, começa assim. Não é quando tudo se resolve. Não é quando tudo se resolve. É quando eu e você começamos a olhar de forma diferente. Porque, irmãos, tem coisas realmente que não tem como eu falar para você, olha, eu vou te fazer uma explicação teológica, e às vezes a gente quer resposta, a gente quer entender. Eu tenho uma coisa para te falar, irmão, você não vai entender todas as coisas não tem como você entender. O que Deus falou para Jó? Falou, irmão, onde você estava? Onde que eu criei tudo isso aqui? O que você quer entender? Não é assim? Não, mas Deus me explica. Que Deus tem que explicar alguma coisa para nós, irmãos? Deus não tem que explicar nada para nós, não. Nós temos que aceitar. Nós temos que crer que Deus está no controle, mesmo quando as coisas estão tudo... Irmão, é muito forte isso, irmão. Deus precisa nos despertar, nós precisamos sair dessa roda que nós estamos vivendo, desse automático. Maria viu, se desesperou. Pedro viu, deu uma analisada, mas João ali, ele viu e creu. A mesma cena, 3 respostas diferentes. Um desesperou, o outro analisou e João creu. Não é assim que acontece? A gente está na mesma situação, temos ali as pessoas, cada um vê uma forma. É forte. O problema maior não é a situação que nós estamos vivendo ou que você está passando, é como você está enxergando isso. A primeira coisa que Satanás vai querer fazer com a gente no momento de dificuldade, no momento de caos, é abalar nossa fé, é tentar abalar nossa fé, é tentar fazer que nós tornamos as circunstâncias maior do que nosso Deus. Isso não pode acontecer. E Deus, Ele quer abrir os nossos olhos, irmãos. Deus, Ele quer abrir os nossos olhos. O despertar, sair do automático, começa quando a nossa visão espiritual muda. Nós precisamos pedir para o Senhor, para que Ele abra os nossos olhos, Ele abre os nossos olhos, para que no momento de caos, de dor, um momento onde nós não conseguimos entender nada, nós conseguimos enxergar que o pano está dobrado, e Deus está deixando o sinal para nós, que Ele está no controle, que apesar do desastre, Ele está organizando, apesar das pessoas olharem e falar, nossa, é um desastre, é uma derrota, mas quando a gente olha espiritualmente, a gente vê que Ele ressuscitou, deixou o pano dobrado, Ele fala, olha, no caos eu ainda estou no controle, aleluia. No momento da dor, no momento do sofrimento, eu ainda estou no controle. No momento da enfermidade, no momento da falência, eu ainda estou no controle. Louvado seja o Senhor Jesus. E esse despertamento, essa morte que traz esse despertamento, ela começa quando a gente responde aquilo que nós conseguimos ver. E Deus hoje Ele está mostrando algo para nós, que talvez você percebeu que está vivendo no automático, esfriou espiritualmente, perdeu o foco, está vivendo uma vida sem propósito. Jesus Ele diz, é necessário que eu vá, e eu enviarei outro, o Consolador, e esse estará com vocês todos os dias.
Então a igreja, os discípulos foram empoderados para viver o propósito a qual Deus tinha para eles. Mas para eles viverem esse propósito, desfrutar do poder, foi necessário o caos. Foi necessário o controle sair das mãos deles. Você está disposto, irmão? Transferir realmente o controle da sua vida para Deus? No caos, você continuar crendo e acreditando que Ele está no controle de tudo? E a pergunta não é o que nós ouvimos aqui hoje, irmão, mas o que nós vamos fazer com isso. Porque a cruz é bonita, a cruz de Cristo. Eu acho lindo, né? Muitas pessoas têm uma corrente de ouro, né? Coloca ali a cruz. Algumas igrejas, alguns amigos que eu vou, vejo bonito, né? Tem a cruz ali. Mas a cruz de Cristo, ela não foi feita para nós admirarmos ela. Não. Pode ter um quadro lá, beleza, pode ter, não tem problema nenhum com a cruz. Legal. Mas a cruz, ela foi feita para nós respondermos a ela. Quando nós olhamos para a cruz, nós precisamos lembrar da resposta que nós estamos dando a ela. Não foi isso que Jesus disse? Quem quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz. Basicamente, Jesus estava falando assim para eles, irmão. Às vezes a gente usa esse texto para falar de sacrifício, de renúncia, mas a gente pode fazer uma aplicação diferente. Quem quiser vir após mim, viva o propósito a qual eu te chamei. Vamos viver para aquilo a qual eu chamei. Eu não chamei você para viver essa vida no automático ali, vivendo a vida inteira ali naquela roda. Não, você tem um propósito definido para a sua família. Você tem filhos para você discipular. Você tem ali funcionários para você discipular, para você falar de Jesus. No seu trabalho é uma seara. Você tem um propósito. Você está servindo numa igreja que está avançando, que está crescendo. Faça parte disso. O Senhor basicamente ele diz isso para nós. Levar a cruz, irmão, é caminhar no propósito, porque a cruz é o maior propósito de toda a terra. Jesus, Ele é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Jesus já tinha decidido que Ele ia viver o propósito, que Ele ia cumprir o propósito, porque eu e você, irmãos, não estamos vivendo o propósito a qual Deus nos chamou. Porque eu e você, irmãos, um sofrimento, algo ali que acontece, nós abortamos o propósito de Deus. Olha para Cristo, irmão, quantas chibatadas, quanta humilhação que Jesus passou, mas Ele não abortou o propósito. E eu e você, diante da primeira circunstância, não, para mim não dá, está difícil, fui humilhado, nossa. Não, irmãos, Deus nos chamou para isso. Vamos carregar o nosso propósito. Não vou falar carregar a cruz, não. Vamos viver o nosso propósito. Vamos viver uma vida que glorifica a Deus. Vamos responder o Senhor. Vamos responder o Senhor, irmão. Não deixa. Não precisamos deixar chegar ao extremo de Deus entrar na nossa vida e revirar tudo. Para nós despertarmos. Porque Ele vai nos despertar. De uma forma ou outra, Deus Ele precisa nos despertar. Quando nós vemos o avivamento que aconteceu, as histórias de avivamento, as coisas que aconteceram ali eram um momento de perseguição, momento de dificuldade, momento de luta, para trazer um despertamento. Então, irmãos, não olha só para a sua circunstância, para a sua dificuldade, fala, Deus está me castigando, Deus está me disciplinando, Deus não me ama, Deus não olha. Não, irmãos, Deus está te despertando para você viver aquilo que Ele te chamou. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje é dia de nós sairmos do automático, alinharmos a nossa vida, pararmos de falar bem assim, vamos fazer, vamos, irmãos, né? Vamos ver aí, depois a gente conversa, depois a gente marca, né? Quantas vezes a nossa resposta é assim, né?
Olha, precisamos lá orar por fulano, precisamos lá fazer uma visita. Olha, precisava... Nossa, a gente vai deixando para depois, a gente está no automático, nossa vida está tão complexa, irmão, que a gente não tem espaço nenhum para colocar Deus na nossa agenda. E hoje é o dia de realmente nós sairmos dessa fé automática e pedir para Deus abrir os nossos olhos, abrir os olhos do nosso entendimento, para que a gente venha viver os planos e o propósito dele para nós. Eu queria que vocês ficassem de pé.